Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 passos de como ficar rico, mas nada disso aqui é promessa de dinheiro rápido, nem dinheiro fácil, até porque isso não existe. Qualquer pessoa que te fale isso está tentando te enganar, está tentando te vender alguma coisa ou até mesmo te iludir. Então nunca acredite em quem está te vendendo dinheiro fácil, dinheiro rápido, porque isso não existe, mas esses passos aqui são alguns passos mais de longo prazo que se você seguir cada um deles, você definitivamente vai ficar mais perto da sua independência financeira. E olha só, isso é extremamente simples. Não precisa ser rico para começar a fazer tudo isso que eu vou falar aqui e pelo contrário, qualquer um que começar a seguir isso vai de fato conseguir no longo prazo alcançar a sua independência financeira. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar esses 5 passos que você pode seguir para você alcançar a sua independência financeira, 5 passos de como ficar rico. E antes de mais nada, é importantíssimo falar que todos esses 5 passos são extremamente importantes. Você precisa de cada um deles para você conseguir a sua trajetória rumo à independência financeira. Mas tem um deles específico que é o mais importante de todos. Não vou falar exatamente qual aqui porque eu quero que você absorva o máximo de conteúdo ao longo do vídeo para você não ter que pular ali para aquele que eu falar, mas tem um deles que é muito importante, eu vou explicar um pouquinho melhor cada um deles ao longo desse vídeo, beleza? Então se você curtiu a ideia desse vídeo, quer mais conteúdos como esse, deixa seu like aqui embaixo e bora pro vídeo. O primeiro passo que eu estou trazendo aqui é você fazer um diagnóstico da sua realidade financeira. E o que isso significa? Sabe quando você vai num médico e você tá com algum sintoma, tá com alguma doença e você não sabe exatamente o que é e você vai lá para ele avaliar? É exatamente a mesma coisa. Ele vai fazer uma análise completa, um diagnóstico mesmo para saber o que você tem. E na hora que a gente está falando sobre finanças, sobre dinheiro, a situação é exatamente a mesma. Primeiro você precisa entender qual que é a sua situação atual, como que você está financeiramente. Então você vai ter que olhar quais são os seus ativos e quais são os seus passivos. O que cada um deles significa? Ativo é todo aquele bem, algum direito que você tem que vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Então, por exemplo, se você tem um imóvel que vai te render aluguel ali todos os meses, se você tem alguma empresa que gera lucros e distribui esse lucro, qualquer ativo, qualquer coisa que vai colocar dinheiro no seu bolso é o que a gente chama de ativo. E passivo é o contrário, é qualquer coisa que vai tirar dinheiro do seu bolso. Então, você, por exemplo, tem um carro que está depreciando todos os meses, todos os anos, e a partir do momento que você comprou aquele carro, ele já vale menos do que ele valia no momento que você pagou por ele, você precisa gastar com combustível, precisa pagar todos os impostos, manutenção e tudo mais. Então, a não ser que você use esse carro a trabalho para te gerar mais renda, como por exemplo, rodar em algum aplicativo, levando passageiros e tudo mais, esse carro seria um passivo. Então, você perde dinheiro quando você tem um carro e qualquer outra coisa que possa se encaixar nesse caso. Então, você precisa saber, na sua vida, tudo que você tem, o que coloca dinheiro no seu bolso e o que tira dinheiro do seu bolso. Já adiantando alguns passos aqui, para você enriquecer, você precisa buscar ter cada vez mais ativos, cada vez menos passivos. E aí, na hora que essa diferença vai ficando muito grande, todos os seus ativos vão ser capazes de, só com os rendimentos ali, pagar todas as despesas que você tem com os seus passivos. E além disso, além dos ativos e passivos, é importante a gente saber também exatamente quais são as nossas receitas e as nossas despesas mensais. Porque tem muita gente que tem algumas fontes de renda diferentes, faz alguns bicos ali e tudo mais, e não sabe exatamente quanto que ganha em cada mês. Não tem esse controle de saber tudo que entra na sua conta e tudo que sai. Então você precisa ter essa noção muito bem definida na sua vida de o que você de fato ganha, por mais que seja alguma receita variável, você precisa saber exatamente aquilo que você está ganhando em cada um dos meses e também tudo aquilo que você está gastando. Então quando você tem, por exemplo, cartão de crédito em 3 bancos diferentes, cartão de débito, gastando dinheiro, gasta isso, aquilo, boleto, e você não tem controle sobre isso, você fica meio sem saber exatamente quanto que você está gastando e é exatamente isso que é um grande problema. Você acaba entrando em dívida porque você gasta mais do que você ganha pelo simples fato de que você não sabe nem quanto você ganha, nem quanto você gasta. E aí vira uma bola de neve cada vez mais difícil de pagar. E aí, com o passar do tempo, você vai saber exatamente tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você deve, tudo que entra de dinheiro na sua conta e tudo que sai. A partir do momento que você tem todo esse controle, fica muito mais fácil você fazer um planejamento, fazer qualquer estratégia financeira na sua vida. O segundo passo que eu quero mencionar aqui é eliminar
todas as suas dívidas. E basicamente muitas pessoas entram em alguma dívida ou porque não gerenciaram da forma correta os seus recursos, não souberam quanto que ganharam, quanto que gastaram e acabaram gastando mais do que poderiam gastar e precisaram pegar, por exemplo, um empréstimo, um crédito ou até mesmo um cheque especial, o que quer que seja. Ou então também é muito comum as pessoas se endividarem para tentar antecipar sonhos. Quando você faz um financiamento de um carro, que você não consegue pagar aquele carro, por exemplo, à vista, quando você faz um financiamento de uma casa, você está tentando antecipar o seu sonho e raramente essas opções vão ser uma boa opção. Por quê? Quando você financia uma casa em 30 anos, para você ter aquela casa própria, essa casa não é própria. Pelo contrário, aquela casa, enquanto você ainda não pagou a última parcela do seu financiamento, a casa está no nome do banco. E a partir do momento que você parar de pagar, o banco pode simplesmente tomar aquela casa de você e vender para pegar o dinheiro que você estava devendo daquele financiamento. Então, muitos acham que financiando você vai ter aquela casa própria, quando na verdade não é bem assim. Talvez seria mais inteligente você, por exemplo, morar de aluguel e com menos tempo você conseguiria pagar a mesma casa à vista, porque no financiamento a gente vai pagar um juros muito alto e provavelmente a gente vai acabar pagando, por exemplo, 2, 3 vezes aquele valor daquela casa no nosso financiamento. Então tem que olhar caso a caso, claro, não são todas as situações, mas talvez seja interessante também não entrar em tantas dívidas assim, tentar antecipar um pouco menos de sonhos para a gente conseguir colocar todos esses sonhos em prática na hora certa, na hora que a gente de fato consegue arcar com aqueles sonhos. E por que a gente tem que quitar todas as nossas dívidas antes da gente começar a investir? É muito simples, é o único fato que justifica isso tudo. Normalmente, na grande maioria dos casos, o custo da nossa dívida, o tanto de juros que a gente precisa pagar quando a gente tem um empréstimo, um financiamento, qualquer coisa do tipo, qualquer dívida, esse custo, esses juros vai ser muito maior do que os juros, o rendimento que você vai ter nos seus investimentos. Enquanto a taxa Selic hoje está em 2% ao ano, raramente você vai conseguir um empréstimo, alguma coisa assim, um cheque especial a menos de 5% ao mês. É muito mais do que isso. Então, enquanto em um você ganha 2% ao ano, no outro você vai ter que pagar 5% ao mês. Então, na medida que esse tanto que você tem que pagar é muito maior do que o tanto que você recebe, a diferença da sua dívida em relação aos seus investimentos vai ficando cada vez maior, a dívida vai crescer muito mais rápido. Então, o mais inteligente de tudo é você pegar os seus recursos e quitar todas as suas dívidas primeiro para depois você resolver investir. É óbvio que existem alguns casos específicos que os juros da dívida pode acabar sendo realmente mais baixo, você consegue aplicar aquele recurso a uma taxa muito interessante e você de fato consegue rentabilizar bem aquela dívida, aquele empréstimo que você tem. Não é à toa que todas as empresas têm empréstimos justamente porque, às vezes, quando você tem um empréstimo de forma inteligente, de forma eficiente, é muito interessante, mas não é o que acontece em 99% dos casos com a grande maioria dos brasileiros. Então, primeiro quite as suas dívidas e depois procure investir. O terceiro ponto é faça um bom planejamento financeiro. A grande maioria das pessoas definem uma equação, uma fórmula que diz basicamente o seguinte: receita menos despesa é igual investimento. Ou seja, as pessoas sempre vão investir, vão guardar, vão poupar aquela parcela do seu salário que ela não gastou, aquilo que sobrou no final do mês. E é óbvio que todo mundo sabe que nunca vai sobrar nada no final do mês. Por isso, a fórmula certa, na verdade, não é receita menos despesa é igual investimento. É receita menos investimento é igual despesa. Por quê? A partir do momento que você assume que, por exemplo, aquele seu investimento vai ser como se fosse um boleto que você tem que pagar, você está pagando para o seu eu do futuro aquele boleto, a partir do momento que você recebeu o salário, a primeira coisa que você vai fazer é se pagar. Porque muitas pessoas recebe o salário, tem que pagar um tanto de gente, paga, todo mundo está devendo e nunca sobra nada para você. Primeira coisa que você tem que fazer é se pagar. Então, recebeu o salário, paga um boleto ali todos os meses no valor que você consegue pagar para os seus investimentos, para o seu futuro, que lá na frente isso vai ser extremamente recompensador e aí você passa a gastar aquilo que sobrou depois de investir. Porque a partir do momento que você faz essa pequena diferença, uma sutil diferença nessa fórmula, pode fazer uma grande diferença no longo prazo na sua vida. E aí depois disso que você vai definir quanto que você recebe, quanto você vai investir para ver quanto que você vai ter que gastar, por exemplo, você antes de definir exatamente qual que vai ser o valor que você vai investir, você precisa saber quais são os seus objetivos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Define onde você quer chegar daqui vários anos e vai destrinchando esses objetivos em metas mais de curto prazo, para você saber exatamente quanto que você precisa investir. Você quer ter
1 milhão na conta daqui a tantos anos. Para isso, você precisa investir, sei lá, R$500 todos os meses. Ou então você precisa investir R$2.000 todos os meses, dependendo de quantos anos vai faltar para isso. E aí, com isso, você vai conseguir saber, com esse valor de aporte mensal que eu tenho, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Então, eu preciso ou investir mais, gastar menos, ou até mesmo ganhar mais dinheiro, caso eu não consiga gastar menos. E muitas vezes, ganhar mais é uma solução muito mais inteligente do que gastar menos. Então, tem essa opção também, você pode buscar outras fontes de renda. E além disso, por que é importante a gente definir metas de curto e médio prazo também? Porque, meu objetivo é ter 1 milhão. Beleza, você vai demorar quantos anos para comemorar a sua primeira vitória? Não, começa a primeira meta é ter R$1.000 guardados, R$1.000 investidos, depois 10 mil, porque aí depois, na hora que você tiver esses 10 mil, você vai demorar alguns poucos meses para comemorar a sua primeira vitória. Muitas pessoas vão ficar ali 3, 5, 10 anos esperando para ter a primeira comemoração, sentir aquele primeiro gostinho, quando na verdade é isso que vai fazer elas desistirem. Quando você fica muito tempo sem sentir nenhum efeito daquilo tudo que você está construindo, você acaba ficando desestimulado também. Então, primeiro você coloca objetivos de curto e médio prazo para você ir sentindo aquele gostinho e na hora que você vê, tô chegando no meu objetivo, aí você vai querer cada vez mais chegar mais perto dele e por aí vai ficar muito mais simples para você e vai ser uma trajetória muito mais prazerosa. Você vai conseguir ver os efeitos ao longo do caminho. E só mais uma coisa importante nesse terceiro tópico aqui, que eu até já mencionei mais ou menos, eu quero reforçar isso e que muita gente não fala, simplesmente fica falando aí para investir, só que quanto que você tem que investir, né? Primeiro você precisa saber qual que é o seu objetivo e precisa fazer um cálculo para saber quanto que você precisa investir todos os meses para atingir o seu objetivo. Então, você precisa saber se com aquilo que você está, no caminho que você está, se aquele caminho vai de fato te levar aonde você quer chegar naquele mesmo prazo que você precisa. Porque é muito simples. Eu vou colocar aqui na tela a foto da fórmula dos juros compostos e basicamente é o seguinte, você tem 4 variáveis em jogo. Você tem o seu objetivo lá na frente, que é o valor futuro, você tem o tanto que você vai investir, que é o valor presente, você tem a taxa de juros que você vai rentabilizar esse investimento e você tem também o prazo que esse dinheiro vai ficar investido. Então, você tem algumas poucas opções para você atingir o seu objetivo. Se você está vendo que você não vai conseguir atingir o seu objetivo, você vai ter que mexer em alguma dessas 4 variáveis. Você vai ter que ou reduzir um pouco o seu objetivo para conseguir chegar no mesmo tempo, com o mesmo investimento, com o mesmo esforço naquele seu objetivo. Então, o objetivo vai ter que ser menor, vai ter que demandar menos esforço. Ou você vai ter que aumentar o tanto que você está investindo todos os meses, você vai ter que despender uma quantia maior para poder investir, para você conseguir chegar lá no mesmo tempo que você gostaria. Você vai ter que precisar correr algum pouco de risco, correr mais risco do que você estava correndo para tentar aumentar a sua rentabilidade esperada da sua carteira. Ou você vai ter que postergar um pouco esse objetivo, você vai ter que aumentar o prazo. Então você consegue ver nessa fórmula que você vai ver que se você não está conseguindo atingir esse seu objetivo, mas você aumenta alguma dessas 3 variáveis do lado direito da fórmula, a chance de você conseguir chegar naquele seu valor futuro vai ser muito maior. E pelo contrário, se você acha que esse valor futuro está muito distante, você pode também reduzir esse valor futuro para conseguir igualar a equação inteira. Então é muito simples, ou você vai ter que aumentar a sua rentabilidade, aumentar o seu esforço em investir ou aumentar o prazo do seu investimento e, por último, pode até mesmo reduzir o seu objetivo. Não acho que essa seja a melhor opção. A gente tem formas de conseguir atingir o nosso objetivo, aquilo que a gente precisa, sem precisar esperar coisa pior do que a gente estava esperando, né? A gente pode conseguir de fato atingir o nosso objetivo com alguma dessas outras 3 variáveis. O quarto passo que eu quero comentar nesse vídeo aqui é muito simples. É óbvio que você tem que dar o like nesse vídeo aqui, caso você ainda não tenha dado, que isso é muito importante aqui para o YouTube entender que esse vídeo é de valor e possivelmente vai ajudar muitas outras pessoas. E comentar também, eu quero muito saber qual que é o seu objetivo, quanto de patrimônio você quer ter na hora que você estiver aposentando, qual que é o seu objetivo de renda. Deixa aqui nos comentários que eu quero ter uma noção de como vocês estão pensando aí. Brincadeira, galera. O quarto passo é importante sim dar o like, mas o quarto passo é criar a sua reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É você ter lá um colchão de liquidez, é um colchão, uma reserva financeira, uma quantia de dinheiro que você vai ter lá investida em alguma coisa que você não tem muito risco, não corre risco de perder esse dinheiro e consegue resgatar a qualquer momento. Porque aí qualquer emergência que aconteça na sua vida, qualquer necessidade que você tenha, você vai conseguir de fato resgatar esse dinheiro e usar para aquilo que
que porventura venha a acontecer. É muito importante você ter essa grana investida para suprir essas suas necessidades e quanto que você vai investir nesse tipo de investimento e onde você vai investir, né? Primeiro, quanto? Você precisa saber exatamente quanto que você gasta em média todos os meses. Então, volta lá naqueles primeiros passos que você tem que olhar exatamente suas receitas, suas despesas e ver qual que é a sua despesa mensal, qual que é o seu custo de vida mensal. E aí, pega isso, multiplica por 6 ou 12, algum valor entre 6 e 12, e esse resultado vai ser o que você vai colocar ali na sua reserva de emergência, que você vai colocar ou no Tesouro Selic, ou num CDB de um grande banco que renda próximo de 100% do CDI, ou em algum fundo DI, algum fundo de tesouro que tem um baixíssimo risco, baixa taxa de administração, ou até mesmo um CDB de liquidez diária de algum banco digital, alguma fintech, alguma coisa do tipo, lembrando que o objetivo da reserva de emergência não é ter muita rentabilidade, é ter segurança e liquidez. Então, às vezes, é mais interessante colocar a reserva de emergência num CDB de 100% do CDI, que vai ter uma segurança maior, do que você colocar num CDB que vai ter 110% do CDI, mas o banco é muito mais arriscado, não tem um balanço tão sólido assim. Então, se for para colocar, por exemplo, numa fintech, ou até mesmo em qualquer outro investimento, o ideal seria que você colocasse em pelo menos 2 lugares diferentes, porque aí você elimina ainda mais algum risco que possa acontecer, você tem uma segurança ainda maior na sua reserva de emergência. Então sempre coloque sua reserva em 2 bancos ou 2 lugares diferentes, 2 títulos diferentes de bancos diferentes, para você eliminar esse risco, ainda mais se for em algum banco digital, porque a gente não quer ter uma rentabilidade na reserva de emergência, a gente quer ter segurança. Então se for para colocar no Banco Inter, coloca no Inter e no Nubank também, ou qualquer outro banco digital, mas nunca concentre a sua reserva de emergência em um único lugar. E agora, o passo mais importante de todos, aquele passo que eu falei lá no início do vídeo, que ele era crucial para você conseguir atingir os seus objetivos, que é esse quinto passo que eu vou falar aqui, mas antes, comenta aqui embaixo, hashtag tô contigo, se você chegou até aqui, que eu quero muito saber, beleza? E o quinto passo é você investir em uma carteira diversificada. E por que você deve colocar esse quinto passo assim como o mais importante de todos? Porque de nada adianta você simplesmente focar em saber quanto você tem, quais são seus ativos passivos, quanto você ganha, quanto você gasta e fazer todos esses passos que eu mencionei até aqui, se você não coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Você precisa começar a comprar ativos para você colocar o dinheiro para trabalhar para você de fato e você parar de, ao longo do tempo, trabalhar pelo dinheiro e o dinheiro trabalhar por você. Afinal, lá na nossa aposentadoria, quando a gente quiser, por exemplo, viver de renda, a gente precisa ter alguma coisa que vai gerar renda para a gente. A partir do momento que você parar de trabalhar, de onde que vai vir sua renda? De nada adianta você simplesmente ter ali um dinheiro na conta corrente do banco, porque esse dinheiro rapidamente vai sumir. Então você precisa colocar esse dinheiro para trabalhar, para crescer cada vez mais. A partir de certo ponto, esse dinheiro vai ser tão grande que o tanto que ele está crescendo todos os meses vai ser maior do que o tanto que você precisa para viver. E esse momento é o momento que você chegou na sua independência financeira. Isso demanda tempo, não vai ser do dia para a noite, mas é possível sim se você investir numa carteira diversificada para isso. E aí, quais ativos que a gente tem que comprar, né? Tem vários. A gente pode comprar ações, fundos imobiliários, ETFs, que são fundos de investimento que estão atrelados a algum indicador. A gente pode comprar ações lá dos Estados Unidos também para expor o nosso patrimônio a outra geografia diferente, a outras empresas que estão expostas ao mercado global e não ficar só aqui no Brasil, por exemplo. Então a gente pode investir em várias coisas, investir em renda fixa, títulos públicos. A gente tem que montar uma carteira diversificada para eliminar riscos de cada uma dessas classes de ativos e também conseguir aumentar ainda mais a nossa rentabilidade no longo prazo. E aí o mais interessante desse ponto específico aqui é que ativos são qualquer tipo de investimento, qualquer bem que você vai ter lá que ele vai valorizar ou vai colocar mais dinheiro no seu bolso, vai te gerar um fluxo de caixa, um fluxo de receita todos os meses, todos os anos, o que quer que seja. Então, a partir do momento que você vai recebendo esse dinheiro, você vai juntar com aquele dinheiro que você está destinando para investir todos os meses e vai investir cada vez mais. Então, isso vai virando uma bola de neve, juros compostos, juros sobre juros, e você vai conseguir atingir a sua independência financeira cada vez mais rápido. Se você, pelo menos no início, não usar esse dinheiro que você está ganhando dos seus investimentos para viver e gastar com qualquer coisa que você queira. Use esse dinheiro para reinvestir, para no próximo mês, no próximo ano, você ganhar ainda mais dinheiro. Então, aproveita essa maravilha dos juros compostos, que no longo prazo isso é muito exponencial. E aí, galera,
Como que você vai investir? Tem vários vídeos aqui no canal que eu mostro exatamente o que você tem que fazer para você começar a investir do zero ou então começar a investir em ações, bolsa de valores para iniciantes, que eu vou deixar os links aqui na descrição para não ficar muito longo esse vídeo aqui também, mas os outros vídeos também estão super completos que você vai conseguir entender de fato como investir, o passo a passo que você tem que seguir e, óbvio, tudo isso que eu falei nesse vídeo aqui é para qualquer um, independente de quanto você ganha, de quanto você gasta, de onde você veio, de onde você quer chegar. Se você seguir todos esses passos aqui, isso é como se fosse uma receita de bolo. Se você entrega uma receita de bolo e fala quais são os ingredientes para aquela pessoa, provavelmente ela vai conseguir fazer aquele bolo, deixar o bolo pronto lá, pelo menos minimamente gostoso também, se ela seguir exatamente o passo a passo. Então, se você faz tudo isso, você tem um bom planejamento financeiro da sua vida, você sabe o tanto que você tem, você sabe o tanto que você gasta, você elimina todas as suas dívidas e você começa ali a ter sua reserva de emergência para você usar esse dinheiro caso aconteça qualquer eventualidade, e depois você começa a investir em ativos, isso aí no longo prazo, isso é muito poderoso, o efeito disso é espetacular, você vai conseguir ter um patrimônio muito elevado e, consequentemente, uma renda mensal muito elevada também. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, manda para algum amigo seu que porventura possa gostar também. E no mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.